na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, venho aqui hoje falar de um tema a respeito de liberdade e a respeito de escravidão. O mestre menciona isso algumas vezes. Tanto Paulo também nos ensina também o que é o jugo de servidão, que é a escravidão, e o que é a liberdade. Antes de eu buscar na Bíblia, eu vou deixar um vídeo aqui onde o mestre fala a respeito disso, a respeito de liberdade. Ele está numa conversa com alguns judeus e, como sempre, os judeus entendem tudo que o mestre fala, entende fisicamente, entende carnal, e o mestre estava falando espiritualmente. E só quem é espiritual consegue compreender. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo nunca fica para sempre em uma casa, mas o filho fica lá para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto é no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 30, tu já consegue encontrar. O que chama atenção, meus irmãos, é que o judeu com o qual o Salvador está conversando, ele não entende, ele acha que a prisão ou a escravidão que o mestre fala é fisicamente, mas não é fisicamente. O mestre está falando da prisão espiritual, a qual Satanás aprisiona as pessoas. Ele tem um método de aprisionar. Tinha naquele tempo. Hebreus 2, a partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O mestre, certa vez, ele vai falar que se ele não tivesse vindo à terra, os fariseus, os líderes religiosos, eles não teriam pecado. Mas agora que ele veio, que ele falou a verdade e fez os milagres, fez as obras a quais ninguém outro fez, agora eles têm pecado. Porque antes eles não sabiam, não tinham visto a verdade. Daí então, ele tanto liberta o povo de Israel da mentira, do engano, como liberta nós, os gentios, de todas as nações. Fica muito claro que quem pratica as obras que Israel praticava, que os religiosos de Israel mandavam fazer, praticava a escravidão. É essa a mensagem que o mestre vem trazer. Em Romanos 6 também, ele fala a respeito disso. Paulo fala a respeito Romanos disso. 6, versículo 20. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Romanos 6 ele vai falar exatamente o que é a graça e o que é a lei, que é o pecado. Lei de Moisés, no caso, né? Que é a lei do Pai, os 10 mandamentos, é o que a gente tem que viver, que se resume em 2, amar o próximo como a ti mesmo, e ao Pai sobre todas as coisas. Quando você pratica obras da lei, obras determinadas pela religião judaica, determinadas por Moisés, automaticamente você está distante da graça. Quando você pratica obras da lei, obras do pecado, obras da lei, você está distante do que o mestre veio mostrar. Pois o mestre exatamente faz isso, te tira da lei para te trazer a graça. E mesmo assim você pratica a lei de Moisés, a lei judaica. É isso, irmãos. Gálatas 5 também fala a respeito disso, que se você se deixar circuncidar, se deixar fazer qualquer obra que foi ensinada a Israel, se você voltar a praticar, o sacrifício para você não vale. Você volta a praticar o pecado. A mensagem é essa. Espero que as pessoas tenham. E para terminar, eu falei da escravidão, falta falar da liberdade, a qual nós fomos chamados. Somos livres. Aqueles que seguem o Messias, que aprendem o Messias, sabem que são livres. Porém,
há um alerta, né, que sempre tem, que cada um, que nós temos que vigiar, como está escrito, né, e não dá. Gálatas 5 também vai falar que não é porque você está, a gente não pode dar espaço para carne e tal, não é porque você está liberto, está livre da servidão, do jugo, da escravidão, que você vai agir deliberadamente. Posso tudo, fazer tudo. Não. Você se conhece, sabe o que te faz mal, o que te afasta do Pai, o que te afasta do Salvador. E ninguém melhor do que você para julgar. Agora eu me despeço, agradecendo a todos que ficaram aí até o final do vídeo. E dizer que falta pouco tempo pra gente voltar para casa. As coisas estão acontecendo aí, tá bem próximo. Não dá para dizer data, mas a gente sabe que está bem próximo. A gente voltar para casa do nosso Pai, estar com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Obrigado, fiquem todos com a paz do nosso Pai. Assim seja.